É isso é civilidade, tá aí uma resposta a Donald Trump, Sakamoto. Pronto, estava ligando o microfone daqui. Na minha avaliação, pelo menos até agora, o que a gente assistiu, o Lula mudou o tom, né? Evitou brigas com o mercado, né? E deu uma entrevista que não é uma entrevista, digamos, eleitoral, nem eleitoreira, na minha avaliação. Eu acho que teve vários pontos aqui que representou uma mudança. Bem, talvez a parte eleitoral seria ele aposentou o chapéu Panamá, né? Ele começa a entrevista falando, inclusive, que a saúde dele tá boa, que ele tá fazendo musculação, que ele voltou. Ele tinha adotado o chapéu Panamá para ocultar cicatrizes, né? Exatamente daquele procedimento, daquela trepanação que ele fez no crânio para aliviar a pressão depois daquele hematoma causado pela queda que ele teve no banheiro, né? Que disparou toda uma discussão se ele seria capaz de estar na urna eletrônica em 2026, né? Então ele fez questão de mostrar que está bem de saúde, aposentou o chapéu, né? Ele, ao falar do Campos Neto, né, quer dizer, do Galípolo, né, ele e dos juros, ele também deixou, falou, olha, vai ser por conta do Galípolo, a decisão é dele, eu sei que ele quer abaixar os juros, eu sei que ele quer ajudar a economia de uma maneira geral, mas basicamente não entrou, não bateu, não tá vestiu a camisa do Bolsonaro na eleição, né? Mas o Galípolo, a princípio, não vai fazer absolutamente nada de diferente do que o Campos Neto estava fazendo nos últimos tempos, né? Mas o fato da confiança, acho que faz toda a diferença, né? O Galípolo tem a confiança do Lula e o Campos Neto era visto pelo Lula como inimigo. Isso é engraçado, menos pela questão dos juros em si, na minha avaliação, e mais por conta da relação dele com o ex-presidente Bolsonaro. Por até discutir isso em outro dia. Né? Na resposta dele para o Kassab, eu também achei interessante, e eu até comentei ontem, né? O Lula foi direto ao ponto na avaliação. Ele falou assim: a eleição, se fosse hoje, é uma coisa, mas a eleição não é hoje. A eleição é daqui a quase 2 anos, né? Um pouco menos que isso, né? Então, e o Lula coloca uma coisa que é interessante, isso desnuda o negócio, porque o Lula não teria uma popularidade com a intenção de voto que teve em 2022, mas a oposição também não tem candidato hoje. Não tem candidato pronto, a oposição não se chegou a um acordo de quem será o candidato, né? Outra coisa também que eu destacaria, Fabiola, é a questão da Petrobras, né? Quando o pessoal perguntou, não, o senhor autorizou o aumento? Ele falou, não autorizei. Ele até, na mesma medida de não querer se meter na discussão dos juros agora, ele também falou, não vou me meter nessa discussão da questão do combustível. Todo presidente gosta, o presidente Bolsonaro falava bastante, o presidente Lula já tinha feito isso antes, de falar aqui de coisas com relação à Petrobras. Ele falou, não, quem define, quem reajusta vai ser a Petro, eu não tenho nada a ver com isso. A única diferença é que ele falou, olha, o meu reajuste, mesmo se eu houver agora, vai ser menor do que no governo anterior, que é aquilo que o PT e o governo vem batendo na tecla. Olha, vai ser menor, e se os caminhoneiros protestarem, a gente conversa, né? E aí ele falou com relação à questão dos alimentos, porque teve muita discussão, muito debate junto ao agronegócio de que o Lula iria querer controlar o preço dos alimentos e queria baixar a marra, fazendo importação de alimentos, o que acabaria atrapalhando o mercado nacional. O Lula, ele deu aquela afastada, né, e falou o seguinte, ó, eu vou estimular pequena e média produção com mais financiamento, né? A gente tem que levar em conta também que o Brasil é um grande fornecedor externo, e está falando da carne, porque o Brasil tem demanda externa, o preço interno aumenta também, a gente está conectado com o mundo, né? Então, só que a gente tem que estimular a produção. E o mais interessante dessa primeira parte foi um momento em que ele foi sincero, ele falou, os ministros reclamam aqui, ministros reclamam ali, mas o fato é que a gente não está entregando tudo que deveria. Ele fala claramente, a gente não está entregando tudo que deveria. Ele assume isso, né? E é um dos 3 pontos que estavam presentes na PC, ou seja, dessa forma, ele aborda um dos 3 pontos presentes na análise até do Felipe Nunes da Quest, quando ele fala que há muita reclamação da população que o governo não está entregando tudo que deveria, e há muita reclamação com relação aos preços dos alimentos, que a gente já comentou, né? Então, essa questão está lá, ele está colocando, olha, o povo tem razão de reclamar, a gente tem que correr atrás.
Então, eu achei que até agora, Fabiola, foi uma entrevista sóbria. Ele deu uma entrevista sóbria. A entrevista dele é mais sincera do que muitas entrevistas que vêm sendo dadas por seus assessores, que são até mais realistas do que o rei. Ele muda o tom, evita uma briga com o mercado, evita esses mal entendidos, né? E no caso do governo Trump, ele fala o óbvio: olha, se os Estados Unidos subir taxa, a gente vai subir também, né? Até porque isso aí é uma diplomacia independente, né? Sobe aqui, a gente sobe lá. Né? Ele não, ao que tudo indica pelo que a gente está vendo, ele não subiu na tamanca, demonizou o Trump, nada disso, que é um cuidado que o Itamaraty e o governo têm tido até agora. Já é aí uma mão